Seja o nome do Senhor, que merece toda a honra e toda a glória e todo o poder. Nesse momento nós gostaríamos de entrar na palavra do Senhor. Esse livro, o livro de Deus, na qual precisamos comer, ouvir a palavra do Senhor. Dentro de mim e dentro de você é algo que Deus ama, tem algo de Deus. E melhor é a palavra do Senhor para que nós possamos alimentar a palavra de Deus. E nós queremos falar sobre o vinho do amor de Deus e o vinho da ira de Deus. No livro de Apocalipse 21 e o verso 6 nos diz: assim falou o Senhor, eu sou o Deus que no início anuncio o fim e no fim confirmo o princípio. Então, Deus já falara essas palavras para você e deixou registrado nesse livro de Deus. Apocalipse, do 1 e o verso 17, quando João viu o Senhor lá na ilha de Patmos, que ele foi exilado, tirado das igrejas, tirado do convívio dos seus irmãos, tirado do convívio da sua família, e ele foi colocado numa ilha, ali com os animais, com cobras, e ali ele viveu a sua vida somente com Deus. E quando Deus veio ter com João, lá na ilha, e quando ele viu o Senhor, ele caiu como morto. E o Senhor pôs a mão sobre ele e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia! O vinho do amor de Deus, vindo do céu para a humanidade, na sua última santa ceia, lá em Jerusalém, com seus discípulos. Jesus queria participar daquela ceia. Foi algo especial. E Jesus, junto com os discípulos, naquela última ceia, porque o seu tempo estava terminando. A sua obra redentora como Filho de Deus estava terminando. E diz que Jesus tomou o pão e o vinho. O pão significa o corpo de Cristo. O vinho significa o cálice do amor de Deus, o vinho. E Jesus tomou e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. E ele disse: esse é meu sangue que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Este é o vinho do amor de Deus, descido até a mim, até a você. O vinho que veio a este mundo. Então hoje, as igrejas, nós temos a comunhão com Jesus. Nós participamos do pão, nós participamos do vinho, participamos da ceia do Senhor. E quando nós participamos da ceia do Senhor, nós temos a comunhão com Ele. Pão e vinho dá vida. Pão e vinho é vida. Pão significa alimento. Vinho significa aliança. Aleluia. João 6 e o verso 51, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha que palavra maravilhosa. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Ele veio nos trazer o amor, a paz, a alegria, a felicidade para o ser humano. Então ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Aleluia! Se você comer deste pão, viverá para sempre. O pão é a palavra, o vinho é o cálice, é uma comunhão com Deus. Por isso que as igrejas, todo o cristão que participa da ceia, ele está em comunhão com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Com o passar dos tempos, vamos voltar nos tempos atrás,
no livro de Gênesis, do capítulo 6, 5, 6 e 7, fala ali, no livro de Gênesis, do dilúvio. Quando Deus viu a maldade do homem, e Deus desceu e veio ter com Noé. Então, do verso 6, que diz assim, do verso 5, e viu o Senhor a maldade dos homens, que se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação e os pensamentos do homem, do seu coração, era só mal, continuamente. A maldade estava como nos dias atuais. Naquela época de Noé, a maldade se multiplicava. E Deus veio ter com Noé. Vamos ver o verso 6 que diz aí. Então arrependeu o Senhor de haver ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Se Deus arrependeu de ter feito o homem, a sua imagem, a semelhança, Deus ficou irado pelo pecado daquela humanidade, pela situação daquele povo daquela época. E Deus disse, eu me arrependo de ter feito o homem. Do verso 7 diz assim, e diz o Senhor, destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem, os animais, os répteis, tudo eu vou destruir. E Deus chegou para Noé e disse, Noé, prepara uma arca e você vai se salvar com a sua família e vou mandar todos os animais que entrem na arca, porque eu estou aborrecido com essa geração. E Noé preparou, construiu, nós sabemos da história, construiu aquela arca e na hora certa, Deus destruiu todo o universo com água, toda aquela humanidade, todo aquele povo, toda aquela geração corrupta, todo aquele povo que realmente pecava diante de Deus. Eles não acreditaram. Então Deus destruiu. Mais tarde, Deus cuidou daquela arca sobre as águas. Aí veio a geração de Noé. Começou a povoar uma nova geração. Nós somos da geração de Noé. E hoje o mundo está povoado. A geração que nós estamos vendo nos dias atuais, será que nós estamos voltando àquela geração antiga? Mas a geração de hoje está realmente no pecado, na miséria, no ódio. E o homem, mais tarde, com o passar dos tempos, o homem descobriu, cavando um buraco na terra, descobriu um líquido preto chamado petróleo. E esse petróleo é o vinho da ira de Deus. Nós falamos no início que Deus enviou seu Filho do céu, que é o vinho do amor de Deus. Um vinho que é descido do céu e outro vinho que é extraído da terra. Aleluia. Você está me entendendo? E o homem cavou um buraco na terra e descobriu um líquido preto. E esse líquido, chamado petróleo, trouxe um desenvolvimento no mundo atual, no mundo todo. Isso está registrado no livro de Apocalipse, do capítulo 14 e o verso 10, que diz assim, também as nações beberá do vinho da ira de Deus, e é o cálice da sua ira. Você pode perguntar, mas como é isso? Eu vou te explicar a você. Mais tarde, o homem... Vamos ver o outro versículo. No livro de Jeremias, do capítulo 25, e o verso 15, esse versículo é maravilhoso, que diz assim, porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel,
Aleluia. Toma da minha mão este copo de vinho do meu furor e dará de beber deles a todas as nações as quais eu te enviar. Olha, se Deus já falara com Jeremias, que Deus já mostrara para João as coisas que deveriam acontecer, e tudo isso é um cumprimento das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. E Jeremias teve o prazer de ver essa visão. Deus falara com Jeremias. E Jeremias ficou realmente naquela situação de não entender. Mas do capítulo 1 de Jeremias, e o verso 13, Deus mostra uma visão ao profeta Jeremias e disse: Jeremias, o que tu vês? Ele diz: Senhor, eis que eu vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina-se do norte, e do norte derramará esse mal sobre todos os habitantes da terra. Olha, o que significa isso? Do norte está as nações, como a União Soviética, os países do Oriente Médio, a última batalha de todos os tempos. E aqui no verso 25 e o verso 15, Jeremias estava vendo essa visão, o vinho da ira de Deus, que as nações beberiam e enlouquece, ficasse atônita por esse vinho. Então, para que beba e trema e enlouqueça por causa da espada que eu enviarei entre eles. Isso está também em outros versículos, em Isaías 34 e o verso 9 e 10, e Isaías 51 e o verso 17, que nos fala também desse petróleo. A Bíblia é muito linda. Eu louvo ao Senhor, porque a palavra de Deus está se cumprindo agora. Nós vivemos nesses dias finais. E como surgiu os primeiros petróleos no mundo? O surgimento do petróleo. Há números teóricos sobre o surgimento do petróleo. Porém, o mais aceito e mais que prova essa existência correta, concreta cientificamente, surgiu através dos restos orgânicos, são das fósseis do dilúvio, do homem